Siqueira, essa história que vou contar aconteceu com meus avós em dezembro de 1980. Meus avós moravam num sítio que ficava próximo à cidade de Pirajuí. O lago do sítio era abastecido por águas do rio Iguapei, que passava próximo à cidade. Meu avô cuidava da plantação e tinha o costume de ficar sempre até quase anoitecer na roça, para cuidar da irrigação e da terra. Ele sempre chegava por volta das 18 horas em casa, quando começava a anoitecer. Minha avó Isolita sempre pegava no pé de meu avô Domingos para que ele não ficasse tão tarde longe de casa. Além do mais, os vizinhos comentavam sobre um vulto que caminhava ao anoitecer pelas redondezas. Dizia ouvir batidas na porta, como se algo quisesse entrar e derrubar a porta. Além do mais, os vizinhos comentavam sobre um vulto que caminhava ao anoitecer pelas redondezas e diziam ouvir batidas na porta, como se algo fosse derrubar. Outros diziam, quando acordavam, que alguém havia aberto as portas dos armários da cozinha. Coisas estranhas começaram a acontecer nessa região. No começo, Siqueira, acharam que era alguém querendo pregar uma peça nos moradores. Achavam até mesmo que podia ser algum garoto de fora da cidade querendo assustar as pessoas mais velhas. Porém, quando outros moradores vizinhos começaram a comentar sobre os mesmos fatos, todos começaram a discutir que realmente podia ser alguma entidade querendo perturbar a região. Certa noite, quando meus avós se deitaram, ao pegarem no sono, minha avó escutou 3 batidas na porta da sala, que ficava no andar de baixo. Minha avó foi a primeira a acordar, pois ela tem o sono bem leve. E como meu avô trabalhava pesado na roça, tinha um sono muito pesado. Ela cutucou meu avô até que ele acordasse e disse ter escutado as 3 batidas muito forte na porta. Meu avô respondeu: "Isso é bobagem, mulher. Você deve estar impressionado com o que andam comentando por aí. Volta a dormir, que amanhã tenho que acordar cedo." Após alguns minutos, Siqueira, quando minha avó quase estava pegando no sono novamente, aconteceu mais 3 batidas, muito fortes, na porta. Dessa vez, meu avô estava acordado e escutou o estremecer. Ele contou, Siqueira, que não era uma simples batida de uma pessoa querendo chamar alguém, mas sim algo muito grande e pesado, que batia com tanta força que parecia querer derrubar a porta. Meu avô se levantou, disse para minha avó que ia lá fora ver o que estava acontecendo. Como ele morava em sítio, ele tinha uma espingarda antiga, o que é comum para essas pessoas que moram mais isoladas da cidade ter. Minha avó assustada dizia para meu avô não sair sozinho, mas mesmo assim, ele teimoso desceu a escada, sem fazer nenhum barulho, chegou bem perto da porta e colocou o ouvido na madeira, para tentar escutar algo, e foi quando meu avô se arrepiou todo. Ele ouviu, Siqueira, suspiros ofegantes. Assim que estava ouvindo, veio mais 3 batidas dessa vez. Meu avô conta que tomou fôlego, destrancou a porta e abriu apontando a espingarda. Quando ele abriu, ficou espantado, pois não havia nada. Ele olhou para um lado, para o outro e absolutamente nada. Como a frente da casa era larga, se fosse alguém batendo, não teria tempo de ter corrido para se esconder, sem que meu avô tivesse visto. E se tivesse corrido para o lado oposto da porta, ele também teria visto, pois o sítio estava com o mato baixo. Sem entender o que estava acontecendo, ele fechou a porta, trancou colocando as travessas de madeira, e foi quando, ao colocar a última travessa, novamente mais 3 batidas. Essas batidas foram tão fortes que desta vez o meu avô tinha certeza que iria derrubar a porta de entrada. Ele subiu as escadas, entrou no quarto, trancou a porta e colocou uma cômoda na frente para impedir a passagem, caso alguma coisa entrasse dentro de casa. Juntos, meu avô e minha avó começaram a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Pediam a Deus para que seja lá o que fosse essa coisa que batia na porta, fosse embora.
mas as batidas continuaram por mais alguns minutos, até que veio o silêncio. Quando meus avós olharam no relógio, os ponteiros marcavam exatamente 3h30 da manhã, Siqueira. Mais tarde, o sol apareceu. Meus avós desceram até a sala. Com cuidado, meu avô destrancou a porta e na parte de fora tinha marcas de patas de animais, como se fossem arranhadas de um lobo. Pelas marcas, com certeza era algo muito grande com muita força. Minha avó ficou extremamente assustada e dizia que era coisa do maligno. Siqueira, meus avós são cristãos, do tipo que sempre acompanham as missas no domingo na cidade. Não apenas eles, mas outros moradores também comentaram com o padre sobre os fatos ocorridos na região. Meu avô contou toda a história que havia ocorrido na semana que se passava. O padre Miguel visitou os sítios e fizeram orações a fim de expulsar qualquer espírito maligno que estivesse ali para atormentar. Depois disso, Siqueira, meus avós contam que nunca mais ocorreu nada de estranho dentro da casa. Eles se apegaram mais ainda à igreja, sempre fazendo orações, pois minha avó sempre disse que o melhor a se fazer numa situação dessa é orar a Deus. Muitos não acreditam quando meus avós contam essa história, Siqueira, mas eu que pude escutar diretamente deles, vi em seus olhos que é a mais pura verdade. Eles sempre se arrepiam quando contam esse fato. Essa foi a história contada pelo ouvinte Maria Rosa, cidade de Pirajuí. Se você gostou da história, ajude nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, clique no sino para receber novas notificações. E se você também tem uma história para contar, envie para sec.historia@gmail.com.